Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula TSE Unificado, trabalhando administração, um tema presente tanto para técnico quanto para analista. Eu não estou com retorno aqui, então não vou poder interagir com vocês no chat, mas pode deixar o comentário ao vivo ou depois aqui no vídeo, que eu entro para te responder. De qualquer maneira, também você pode conversar comigo pelo meu Instagram, @prof.luiz.rezende. Bom, eu vou trabalhar departamentalização. Em particular, tipo de departamentalização chamada funcional, resolvendo questões CESP-SEBRASP muito recentes, para que a gente verifique como isso pode cair na sua prova. E vocês vão perceber que esse tema é bem recorrente, bem comum na CESP-SEBRASP, é um tema que a banca organizadora gosta de desenvolver, gosta de abordar recorrentemente. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar as questõezinhas, aproveitando que nós temos a plataforma do QConcursos para a gente trabalhar. Mas antes de resolver a primeira questão, é importante a gente pontuar o que é, afinal de contas, departamentalização. A departamentalização é a divisão por similaridades em uma organização. Então, por exemplo, quando você faz compra no supermercado, você não vai colocar veneno de rato junto com alimento, né? Você não vai colocar produtos de higiene pessoal junto com frios e laticínios. Então, geralmente, a gente organiza por categoria. É mais ou menos isso. Então, quando você departamentaliza, você tem algum critério de organização por alguma similaridade. Pois bem, existem várias departamentalizações. A administração pública, ao longo da sua história, se utiliza da departamentalização funcional, que é o que eu vou desenvolver hoje com você, da departamentalização matricial e da divisional. E então vamos particularizar primeiro a funcional, que é o objeto dessa aula, e a mais abordada pela CESP-SEBRASP. Uma coisa que vai te ajudar muito na prova é saber o apelido dessa departamentalização e saber, além do apelido da departamentalização, o que ela agrupa, qual o critério de agrupamento de similaridade. O apelido é sistema fechado. Você já trabalhou em empresas que os departamentos são muito claros, cada pessoa trabalha só no seu departamento, tem as salas do departamento, os andares do departamento, você não pode ir para outro andar, você não pode ir para outro setor. Já aconteceu isso com você? Então, se já aconteceu isso com você, você trabalha com uma departamentalização chamada de departamentalização funcional. Eu já trabalhei em organizações. Hoje em dia tem um conceito de sistema aberto, né? Tem um conceito de sistema amplo, aberto. Mas hoje em dia a regra é diferente, né? A regra é outra. Então hoje a regra que é utilizada é uma departamentalização chamada de matricial, em que você tem as correlações, em que você tem os relacionamentos. Pois bem, dito isso, a departamentalização chamada de funcional, ela se caracteriza justamente por ser uma departamentalização que ela se caracteriza como uma departamentalização de sistemas muito fechados, sistemas muito não conversam com o outro. Eu já trabalhei em empresas que tinha até crachá diferente para cada departamento. As pessoas iam para o happy hour, iam beber só dentro do departamento. E as características dela é que ela é um sistema tão fechado que ela não analisa o ambiente externo. E ao não analisar o ambiente externo, você não consegue ter projetos entre vários departamentos. Porque, afinal de contas, ela só olha para si. Então, ela não tem a possibilidade de olhar nem para o sistema externo da própria organização e nem para outros departamentos internos na organização. Essa é a característica dela. Pois bem, mas tem um ponto positivo na funcional, porque o que ela agrupa? Ela agrupa pessoas da mesma competência, da mesma especialização. Então, se o apelido é sistema fechado, o critério de agrupamento por similaridade é por especialização. Engenheiro com engenheiro, contador com contador, pedagogo com pedagogo, psicólogo com psicólogo, advogado com advogado. E isso favorece a meritocracia. Você já foi avaliado, ou você já teve uma chefia que não era da sua área de formação? Um chefe que completamente era de outro setor, de outra área de formação? É duro, né? Porque você é avaliado
em cima de uma condição que nem tem como você ter relação, nem tem como a pessoa te analisar tecnicamente. Na funcional isso não acontece, porque todo mundo que está dentro do departamento é da mesma área de formação, só que é um sistema fechado. Beleza? Então, dito isso, feita essa necessária introdução, vamos para a primeira questãozinha aqui do material, que é uma questãozinha da CESP-CEBRASP de 2024, bem recente. Questãozinha no padrão que vocês vão ter no TSE, né? Questão do tipo certo e errado, você já sabe como a banda toca, acertou, ganha um ponto, errou, um ponto a menos na sua nota final. Em relação ao planejamento nas organizações, julgue o item a seguir. Na estrutura matricial, ou seja, ele fala de outro tipo de departamentalização, adota-se uma estrutura mista, que combina a departamentalização linear e funcional. Vamos chamar atenção para essa frase aqui, estrutura mista. O que eu falei para você sobre a funcional? Ela é fechada, quadradinho, as pessoas não trabalham com pessoas de outro departamento, elas não interagem com pessoas de outro departamento. Então, quando você fala de mista, e quando você fala de matricial, você está falando de matrizes de trabalho entre vários departamentos. É tipo uma força-tarefa. Então, você organiza uma força-tarefa com pessoas de vários setores, com pessoas de vários departamentos. Portanto, quando a gente pensa assim, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa estrutura, a gente sempre pensa numa estrutura mista, matricial, sempre pensa numa estrutura que é uma estrutura que ela é flexível. Então, qual que é a dica para a gente perceber que essa questão tem um problema de origem? Pensou na funcional, pensou num sistema fechado, num sistema bloqueado, num sistema que não dialoga com outros sistemas. A matricial é o contrário, você cria matrizes entre vários departamentos para fazer uma força-tarefa. E tudo que é fechado, tudo que é bloqueado, tudo que é interno e rígido, não é misto, né? Portanto, a questão está erradíssima. Perfeito? Vamos analisar, aproveitando que estamos aqui na plataforma, o percentual. Teve um percentual de erro considerável. Então, você vê, o objetivo da gente realizar questões é fazer palavrinhas, pensar em termos para memorização. Pensar em termos, palavras que façam a gente memorizar os elementos, memorizar os conceitos. E nesse caso tem um pequeno problema, né? Nesse caso tem uma pequena disfunção. E o pequeno problema, desculpe, a pequena disfunção nesse caso é exatamente essa. Porque afinal de contas não tem lógica a combinação dos fatores. Ou você se caracteriza por ser rígido e funcional, ou você caracteriza-se por ser flexível e matricial. Questãozinha errada. Próximo. Julgue o seguinte item que diz respeito à estratégia empresarial. Na departamentalização funcional, o agrupamento de atividades ou tarefas é realizado por função, encorajando-se a especialização. Qual é o critério de agrupamento dentro da departamentalização funcional? Área de atuação, especialização, formação. Então, essa questão, ela caracteriza um perfil da departamentalização funcional correto. Toda vez que você encontrar funcional, para a alternativa estar correta, você tem que procurar dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o conceito de sistema fechado, ou um departamento que não conversa com o outro, e especialização, de atividade ou de tarefa, encorajando justamente a especialização, pessoa só daquela área. Então a questão está certa, daqui a pouco a gente vai ver o gabarito e o percentual. Só aproveitar para reforçar uma questão. Eu falei para você que o problema de um departamento muito fechado, de um departamento que não olha para o lado, para um departamento que não conversa com quem está do lado dele, é que ele se caracteriza por ser um departamento, digamos, rígido, pouco flexível. Um departamento que ele não consegue enxergar oportunidades, nem dentro da organização e muito menos externo. Pois bem, essa é uma questão. A outra questão é que, e o lado positivo é que você tem especialização, então você pode ter a meritocracia. A meritocracia é um conceito que vem lá da teoria da burocracia de Max Weber, né? E toda vez que a gente pensa em meritocracia, a gente pensa, por exemplo, em concurso público.
Qual que é a regra de concurso público? Não adianta você ter 99, 98, 70, 80% de aproveitamento na prova. Você tem que ter um percentual que leve a uma nota de corte maior do que a dos concorrentes, ou pelo menos da maioria dos concorrentes, para você estar nas vagas. Isso é meritocracia, é a valorização pela comparação. Agora, como que eu posso analisar o seu desempenho? Como é que eu posso valorizar você em relação a outro, se você não é da mesma área de atuação da sua chefia? Não é possível isso. Então, para que eu possa, digamos, te valorizar, para que eu possa te analisar, eu tenho pelo menos ser da sua área de formação, pelo menos ter as mesmas características que a sua característica de formação. Perfeito? Então essa é uma questão importante, é uma questão relevante, é uma questão que nos faz pensar nessa estruturação, e justamente pensando nessa estruturação que existe esse tipo de departamentalização. Pois bem, mas tem outro ponto positivo funcional. Pensa comigo. Ela é fechada. As pessoas elas não interagem com pessoas de outro departamento. Então, se ela é fechada, se não tem gente do outro departamento que vem fazer projetos com ela, e se não tem gente do seu departamento fazendo outros projetos, qual que é a caracterização de tudo isso? A caracterização é que você tem sistemas, você tem estruturas, que são sistemas e estruturas que lhe permitem, digamos, ter uma caracterização, ter uma estruturação, que é uma caracterização e uma estruturação, digamos, de maior controle. Isso facilita muito o controle, possibilita que você tenha muito controle sobre processos e sobre procedimentos. Beleza? Então essas são as características que estão apresentadas dessa departamentalização. Portanto, essa questão está correta, ela apresenta as características que eu apresentei. Então, como essa questão, né, ela é muito clara, ela é muito objetiva dentro dessa caracterização, ela tem um percentual muito pequeno de erro, né? Tem um percentual ínfimo de erros. Próximo. A respeito de organizações e seus aspectos estruturantes, julgue o item a seguir. Vamos lá. A respeito da organização e seus aspectos estruturantes, julgue o item a seguir na departamentalização funcional, optando-se por definir a estrutura organizacional com base na distribuição geográfica da organização. Essa questãozinha é de 2023, e essa questãozinha ela também apresenta um aspecto interessante, né? A respeito de organizações e seus aspectos estruturantes, julgue o item a seguir. Na departamentalização funcional, opta-se por definir a estrutura organizacional com base na distribuição geográfica da organização. Existem departamentalizações geográficas em que você não leva em conta a formação das pessoas, que você não leva em conta as demandas, em que o único critério que você utiliza para departamentalização é a questão geográfica. É bem utilizado em empresas multinacionais ou empresas de amplitude nacional, vide o tamanho do Brasilzão. Por exemplo, no que concursos nós não nos organizamos desse jeito. Nós nos organizamos numa estrutura híbrida, gerencial, matricial. Mas vamos supor que a gente fosse uma organização mais burocrática, mais voltada à teoria de Max Weber, em que a nossa departamentalização ela fosse por região geográfica. Então você tem a sede do grupo que é no Rio de Janeiro, você tem uma subsede no grupo que é aqui em São Paulo, onde eu estou. Então você teria departamentalização por São Paulo, departamentalização para o Rio de Janeiro. Por óbvio que esse tipo de departamentalização ela é de organizações em que tem pouca área de atuação dentro das especializações. Então você tem pouca área de atuação dentro das organizações, você tem uma atividade desenvolvida e uma atividade que você desenrola os setores e os departamentos. Por exemplo, eu atuo só num nicho, eu tenho poucas especializações, então até nesse caso você poderia ter uma departamentalização geográfica
sendo que você nem tem um número de especializações, de especialistas, para fazer uma departamentalização funcional. Mas é cada vez mais raro hoje em dia, né? Qualquer empresa minimamente organizada tem um departamento de marketing, jurídico, contábil, etc, etc, etc. Portanto, nesse sentido, a questão está errada. E aqui tem uma combinação, ó, se a questão anterior ela faz a combinação correta da palavra funcional com especialização, aqui ele faz uma combinação equivocada, né, errada, da palavra funcional com geográfica. Então tá errado, acho que não teve muito erro, justamente por esse conceito, né? Porque a gente trabalha muito nas aulas de departamentalização e aqui é um erro conceitual. Próxima questão, questãozinha de 2022, CESP-CEBRASP, sobre o mesmo tema. A respeito das estruturas organizacionais e suas características, julgue o item a seguir. Na departamentalização funcional, a posição geográfica da organização é adotada como critério para definir seus departamentos. Olha que curioso aqui, olha que interessante. Por que é importante a gente olhar para a banca organizadora? E por que é importante a gente realizar questões de banca organizadora? Porque a banca organizadora nos dá pistas, né? A banca organizadora, ela nos dá ali algumas sugestões da sua abordagem. É a segunda questão, em concursos completamente diferentes, olha só. Essa primeira questão que eu trabalhei com você, que eu desenvolvi com você, é uma questão do MEC para técnico em assuntos educacionais. Essa aqui é da Secretaria Estadual de Educação do Pernambuco. Tudo bem, são dois concursos para a área da educação, mas pouco importa. Poderia ser para tribunais, poderia ser para carreiras policiais. A CESP-CEBRASP é bastante democrática nesse sentido. Ela não diferencia muito. Você já sabe que essa questão está errada, porque ela fala que na funcional a posição geográfica é adotada como critério. A gente sabe que não. Então está errada, mas tem uma coisa interessante aqui nessa questão. Olha o comando da questão, né? Essa frasezinha assim. A respeito das estruturas organizacionais e de suas características, julgue o item a seguir. E aí é interessante, né? Porque essa questão ela fala de estruturas organizacionais. Ela estabelece estruturas organizacionais. E o que isso tem a ver com departamentalização? Bom, vamos lá. Vamos entender para a gente poder contextualizar essa questão. Em tese, estrutura organizacional é uma coisa, departamentalização é outra. Mas é óbvio que existe uma área de inter-relação. Estrutura organizacional é como se dá a hierarquia da empresa. Departamentalização é como as pessoas se agrupam. Claro que dentro de cada departamento, jurídico, financeiro, etc, 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 acadêmico, você tem a hierarquia. Só que estrutura tem a ver com hierarquia. E existem duas estruturas organizacionais, isso também pode aparecer na sua prova. A estrutura formal e a estrutura informal. E aí eu vou até aproveitar essa questão para fazer aqui uma combinação importante, né? Uma combinação aqui relevante na hora de você trabalhar essa questão que é o seguinte, ó, presta atenção. Olha que interessante, olha que curioso. A estrutura formal é aquela em que você é muito vertical, você é muito rígido, você não envolve as pessoas no processo decisório. E ao não envolver as pessoas no processo decisório, você tem muito chefe, muito centralizado, você não debate, você não abre discussão. E quando você é muito rígido, muito centralizado, você não flexibiliza, você não abre discussão, você tende a ter uma estrutura mais formal, né? Tipo, o chefe está muito distante da peãozada, o nível diretivo está muito distante do nível operacional. Essas são as características desse tipo de departamentalização. Pois bem, essa é a funcional, que tem a ver com um tipo de administração mais antigo, um tipo de administração mais rígido, um tipo de departamentalização mais voltado à burocracia weberiana. E você tem a estrutura informal. A estrutura informal, ela é mais flexível, ela envolve mais pessoas no processo decisório, é uma estrutura em que o nível diretivo está muito próximo do nível operacional e que você tem mais debate coletivo, mais colegiados, ou seja, menos rigidez administrativa.
Essas duas estruturas, elas têm as suas departamentalizações preferidas. Porque faz todo sentido. Se você tem uma estrutura funcional, você tem um tipo de departamentalização. Se você tem uma estrutura informal, você tem outro tipo de departamentalização. Não confunda informal com ilegal. A gente aprende lá nas primeiras aulas de direito administrativo que qual a diferença entre gestão pública e privada. A diferença entre a gestão pública e privada é que a gente precisa da legalidade como critério para o serviço público, ao contrário da iniciativa privada. Né? Então isso a gente aprende muito cedo, nas primeiras aulas de direito administrativo. Na administração pública, só pode aquilo que é previsto em lei, até pelo princípio constitucional da legalidade. Na administração privada, tudo pode, a não ser que a lei proíba. Portanto, a informal, ela não é ilegal, ela está dentro da previsão legal. Quando você tem a estrutura formal, você tem a departamentalização funcional. Quando você tem a informal, você tem ou a matricial ou a divisional. Faz esse mapinha. Estrutura formal, departamentalização funcional. Estrutura informal, departamentalização matricial ou divisional. Bom, então eu aproveitei esse enunciado, mas a questão por si só está errada, porque ela mistura funcional com critérios geográficos. Vamos para as estatísticas, também um pouquinho erro. Você vê, né? Voltando aqui um pouquinho às questões, essa primeira questão é um pouco mais aberta, ela fala de linear e tal, teve bastante erro. Essa aqui, ela já dá características da funcional, aqui correta, aqui incorreta, aqui incorreta, e teve pouco erro. Porque justamente é isso, né? Questões mais interpretativas, elas tendem a ter mais erro. Quinta questão. No que concerne à gestão organizacional, julgo o item seguinte. A departamentalização funcional tem a vantagem de que todos os especialistas de uma área estão sobre a gestão de uma única chefia e direcionados ao arranjo interno da organização. Essa questão é interessante. Ela aborda uma característica importante. Lembra que eu te falei que na departamentalização funcional você trabalha com pessoas da sua área de formação? Engenheiro com engenheiro, arquiteto com arquiteto. Isso ajuda a você ter a análise meritocrática. Quem vai te analisar é uma pessoa da sua área de formação, quem vai te analisar é uma pessoa da sua área de atividade. Perfeito, redondinho, sem problema nenhum. Mas isso causa um problema. Porque hoje em dia a gente precisa o tempo todo trocar. Eu sou gestor acadêmico aqui no QConcurso. Eu trabalho no departamento acadêmico. Mas o tempo todo eu troco com todo mundo. Eu troco com, tenho colaboração com produto, marketing, tech, jurídico. Cada momento eu troco com alguém, porque afinal de contas é muito difícil. Hoje, numa organização público-privada, você não precisa ter essa troca, você atuar sozinho, né? Porque os desafios em qualquer organização público-privada, elas se dão em múltiplas áreas de conhecimento. E aqui, lembra que eu falei para você na questão anterior? Só abrindo um parênteses. Eu fui servidor público durante 13 anos e eu trabalhava com gestão de políticas públicas. Então eu trabalhava no departamento acadêmico, na administração pública. Só que eu trabalhava dentro da unidade que eu trabalhava, que era um projeto dos Centros Educacionais Unificados, com outros 2 departamentos. Departamento Educacional, Esportes e Departamento Cultural. E o tempo todo, os 3 departamentos eles trocavam entre si. O tempo todo, os 3 departamentos eles tinham correlação. Que é o esporte, cultura e acadêmico-educação. O tempo todo existia essa interdisciplinaridade. O tempo todo existia essa troca. Beleza? E então, como que é a combinação que eu falei para você na questão anterior? Sempre que você é funcional no departamento, você é formal na estrutura. E a estrutura formal é aquela estrutura de único chefe, vertical, é comprida. Tem uma pessoa em cada escala decisória. Você não tem multiplicidade de decisão. Você não tem multiplicidade de chefias. Você tem um chefe e você tem a hierarquia burocrática. Portanto, essa questão está certa. Mas essa questão aqui é um pouco perigosa, né? Porque ela fala de departamentalização, nesse caso funcional, mas ele dá uma característica da estrutura.
Então, por exemplo, na estrutura informal, você tem colegiados. E nesses colegiados você pode ter várias chefias. Não pensa só no serviço público que é chefia imediatas. Pensa numa organização privada, porque isso aqui é conceitual, em que você pode ter várias chefias trabalhando numa matricial. Então, na funcional, você tem só uma chefia, você tem rigidez, inclusive de controle. A departamentalização funcional tem a vantagem de que todos os especialistas em gestão estão sob especialistas, olha a palavrinha-chave, vinculada à funcional, estão sobre a gestão de uma única chefia, direcionando o arranjo interno. Perfeito. Tudo que é rígido, tudo que é controlado, tudo que é bastante fechado, é por natureza funcional. Que interessante, né? Aqui ele já vai falando de outras coisas, aqui ele vai dialogando outros aspectos, e teve um percentual de erro um pouco maior, pouco mais de 25% de erro, o que torna a questão um pouco mais difícil, né? Você vê, né? Todas as questões chapadas, isto é assim por conta disso, tendem a estar certas e ter um percentual de erro menor. Todas as questões que envolvem outros elementos tendem a ter um percentual de erro maior. Continuando. A próxima questão é uma questão menorzinha, né? Mas é uma questão capciosa. Foi uma questão de 2022 da CESP-Cebrasp. Acerca da administração e processos administrativos, julgo o item a seguir. A superespecialização é uma limitação comum na departamentalização funcional. É interessante porque o enunciado dessa questão diz sobre a administração e processos administrativos. Quando você pensa em gestão de processos, gestão de projetos, você pensa no escopo do projeto e você pensa no chamado time do projeto. E quando você pensa no escopo ou time do projeto, você pensa justamente em todas as características que são necessárias para um projeto ser executado. E dentre as características está o quanto de interdisciplinaridade você precisa ter. Então, eu vou te dar um exemplo muito pontual. Se você for procurar na plataforma do QConcursos, você vai encontrar uma ferramenta de análise de questão discursiva. Então, você responde lá uma questão discursiva e a gente entrega para você uma análise sobre se tem que corrigir isso, corrigir aquilo, melhorar nisso, melhorar naquilo. Essa ferramenta ela é gerada através de inteligência artificial, mas na elaboração dessa ferramenta, contou-se com o auxílio dos professores. Então, o tempo todo, se contou com o auxílio do professor, a gente analisou, refinou, até chegar nessa ferramenta. Então, contou com a equipe de tech, contou com a equipe de produto, contou com a equipe que trabalha com o site propriamente dito, aí tem os nomes internos, e com um time de professores. Então, olha quantos departamentos você tem dentro de um único projeto. Não seria possível a gente desenvolver esse projeto se nós tivéssemos uma cultura funcional. Porque na cultura funcional, geralmente, vertical, não é horizontal. Então, os projetos eles não conseguem ser interdepartamentais. E quando é muito trincado. Né? Então, vamos imaginar nessa situação. Teve um tempo, na elaboração dessa ferramenta, em que nós tínhamos reuniões com todos os setores envolvidos, desde o setor de tecnologia, do setor de produto, até o setor acadêmico. Então, nós fazíamos reuniões o tempo todo, nós trabalhávamos em diferentes aspectos da ferramenta, para falar só de uma ferramenta que me veio à cabeça agora. Se fosse funcional, o setor de tecnologia faz tudo o que precisa, aí passa para o acadêmico analisar, aí volta para... Você já deve ter trabalhado em empresas assim, eu já trabalhei, né? Aí volta para outro setor, aí o outro setor faz o que você deveria, aquilo que você solicitou, aí volta para você de novo, aí o negócio demora 1 ano para acontecer. Então, quando você fala da funcional, você fala de uma super especialização extrema ao ponto de você não dialogar, não ter troca com pessoas de nenhum outro departamento. Portanto, essa questão está certa, foi tudo que eu falei durante todo o tempo dessa aula. E aí vamos para as estatísticas. Interessante, né? Talvez a palavra superespecialização, ela assusta um pouco, né? É um pouco impactante. Mas está correto, perfeito, não tem problema nenhum. Teve aqui quase um quarto de erros, beleza? Então, essa aula foi sobre isso, eu terei outras aulas sobre os outros tipos de departamentalização,
Mas aqui é importante você ter essa clareza de que a funcional é rígida, fechada, você não troca com outros departamentos, mas, digamos, você tem um aspecto positivo. E o aspecto positivo é justamente você poder ter a meritocracia. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Temos muita ainda live até a prova em dezembro. Espero você no meu Instagram, @prof.luis.rezende. Abraços, força e honra. Até a próxima.